Olá pessoal, eu sou o professor Edivir, também conhecido por vocês como Wolverine, beleza? Que bom estar com vocês, que bom poder auxiliar vocês nesse momento e assim como vocês já sabem também, a nossa disciplina é a matemática. E na nossa primeira aula hoje nós iremos trabalhar regra de 3 simples, ok? Então vamos lá. Regra de 3 simples é uma estratégia para o cálculo de valores desconhecidos em problemas que relacionam grandezas diretamente ou inversamente proporcionais. Recebe este nome pois são conhecidos 3 valores em uma situação problema e deseja-se determinar o quarto valor ou um quarto elemento. Na regra de 3, ela é responsável pela resolução da grande maioria dos nossos problemas. E, obviamente, para a gente poder descontrair um pouquinho, eu trouxe essa frase para vocês. E essa frase diz assim para nós: quem estuda, passa. Quem não estuda, X. Nesta frase, nós vamos aplicar a mesma situação, a mesma estrutura que nós trabalharíamos com os números, tá certo? Então, vamos lá. Quem estuda, nós vamos igualar a passa. Logo, quem não estuda, nós vamos igualar a X. E do mesmo jeito que nós trabalharíamos com os valores, depois que nós montamos, nós vamos multiplicar na forma cruzada. E assim, para esta frase, a gente vai multiplicar da seguinte maneira: quem estuda, eu vou multiplicar por X, e quem não estuda, nós vamos multiplicar por passa. E vai trazer para nós a seguinte situação: quem estuda, X, quem não estuda, passa. Observe que a frase no segundo membro, ela traz para nós uma situação que será que ela é verdadeira, será que não? Mas vamos provar para vocês que tem algo escondido ali. Vamos lá. X é igual a quem não estuda, passa. E quem estava lá junto do X, lá no lado esquerdo, nós vamos trazer para cá agora para fazer a divisão, tá certo? Da mesma forma como nós trabalhamos com os valores, quem está junto do X, nós mudamos ele de membro e, mudando ele de lugar, ele inverte a operação que ele estava realizando. Perfeito? Ou seja, ele estava multiplicando o X, ou seja, ali, ó, quem estuda estava multiplicando o X, agora ele passou a dividir. Existem algumas situações na matemática que traz para nós assim, que eu posso simplificar quando eu tenho valores iguais em cima e embaixo, perfeito? E isso vai acontecer aqui também, olha só. Eu tenho as palavras quem em cima e embaixo. E eu também tenho as palavras estuda em cima e embaixo. Se eu simplificar essas palavras, olha o que ele vai trazer para nós. X é igual a não passa, tá certo? É uma brincadeira que eu trouxe para vocês, para descontrair um pouquinho. No entanto, o que nós buscamos com todas essas nossas videoaulas é para que você busque ampliar o seu conhecimento, estude sempre um pouco mais, tá certo? Mas vamos ao que realmente nos interessa. Exemplo 1, eu trouxe um problema para vocês e esse problema diz assim: Camila pagou R$ 3,50 por 2,5 quilos de laranja. Pedro quer comprar 1,8 quilos de laranjas. Quanto Pedro pagará? Tá, então voltando. A Camila pagou R$ 3,50 por 2,5 kg. E o Pedro quer comprar apenas 1,8, ou seja, 1,8 kg. Mas quanto será que ele vai pagar? Observa que toda vez que nós trabalharmos com uma regra de 3, nós vamos organizar os dados em quadro, relacionando as suas grandezas. Note que nesse exemplo nós temos as grandezas preço e quilo, tá? E observar a proporcionalidade entre elas. Então vamos ao quadro. Montado o quadro, nós temos que a grandeza quantidade de laranjas está em quilo e a grandeza preço a pagar está em reais. Então nós temos ali 2,5 está sobre 1,8
e 3,50 está sobre x. Para que a gente possa descobrir se essa grandeza ela é diretamente ou não, ou inversamente proporcional, nós temos que analisar essas duas situações. Se eu estou saindo de 2,5 kg e baixando para 1,8, ou seja, se eu estou diminuindo a quantidade de laranjas que eu quero comprar, será que o preço que eu havia pago, ele vai diminuir ou não? Tá? Então vamos observar assim, eu direcionei a seta para baixo, mostrando que eu estou diminuindo a quantidade de laranjas. Agora, e o valor a ser pago? Será que vai acontecer a mesma coisa ou não? Olha só, vai. Tá? Ou seja, se eu estava comprando 2,5 kg e paguei 3,50, agora eu quero comprar apenas 1,800 ou 1,8. Então eu vou pagar menos, tá certo? Então vamos ver o que vai acontecer agora. Sabendo que as grandezas são diretamente proporcionais, nós podemos escrever a seguinte proporção: 2,5 está para 1,8 e 3,50 está para x. Como nós já descobrimos que ela é diretamente proporcional, então agora o que nós vamos fazer? Nós vamos multiplicar cruzado, e nessa multiplicação cruzada nós vamos encontrar 2,5 multiplica x igual a 1,8 que multiplica 3,5. 2,5x será igual a 6,3. Como nós sabemos, todo elemento que muda de um lado e vai para o outro, ele inverte a operação que ele estava trabalhando. Então o 2,5 está multiplicando o x. Quando eu vou inverter, ele vai dividir. E é o que aconteceu agora. Ó. Nós temos ali que x será igual a 6,3 divididos por 2,5. Sendo assim, x será igual a 2,52. Quer dizer então que Pedro deverá pagar 2,52 por 1,8 kg de laranja. Beleza? Aqui nós vimos um exemplo de uma regra de 3 diretamente proporcional. Vamos ver o que vai acontecer agora no exemplo seguinte. Agora nós temos um automóvel trafegando em uma estrada a uma velocidade constante de 90 km por hora. Ele faz uma viagem em 2,5 horas. A viagem de volta é feita a uma velocidade constante de 75 km por hora. Qual é o tempo de duração dessa viagem de volta? Novamente aqui nós temos que organizar os dados em um quadro, relacionar as grandezas e observar a proporcionalidade entre essas grandezas, tá certo? Então vamos lá. Quadro montado, nós temos as duas grandezas separadas, que é a velocidade em km por hora e o tempo em hora, tá? E o que acontece aqui? Nós temos ali o 90 e abaixo dele 75. Está dizendo para nós que eu estou diminuindo a minha velocidade. Se eu estou diminuindo a minha velocidade, o que será que vai acontecer com o tempo? Será que eu vou diminuir o tempo também? Observe que se nós estamos realizando uma viagem, nessa viagem eu estava numa velocidade de 90 e eu estou diminuindo a minha velocidade, obviamente que o tempo que eu vou levar para viajar agora vai ser bem maior, tá? Se eu estou indo mais devagar, significa que a minha viagem vai demorar um pouco mais. Será que é isso que vai acontecer? Com certeza, olha só. As grandezas aqui elas estão em sentidos contrários, as setas estão em sentidos contrários. Sendo assim, sabendo que as grandezas são inversamente proporcionais, nós podemos escrever a seguinte proporção. Porém, uma modificação será necessária. Então, olha só. Nós temos aqui agora a proporção, 90 está para 75 e 2,5 está para x. No entanto, nós temos que fazer aquela modificação que foi comentada. Nós vamos manter a primeira fração, inverter a segunda, para aí sim que a gente possa realizar o procedimento que aconteceu lá no exemplo anterior, que é o quê? Multiplicar cruzado. Como a segunda está invertida já, então a gente tem 90 está para 75 e agora x está para 2,5. Beleza? Então o que vai acontecer agora? 75 vai multiplicar o x e o 90 vai multiplicar o 2,5. Nós teremos 75x igual a 225.
x ficará igual a 225 dividido por 75. Lembra o que aconteceu agora há pouco? Nós tínhamos um 75, nós temos ali um 75 sendo multiplicado o x. Como nós estamos multiplicando, a gente tem que levar esse 75 para o outro lado. E como ele vai para lá, nós temos que inverter a operação que ele estava realizando. Se era uma multiplicação, agora vira uma divisão, tá? Por isso que nós encontramos ali, x é igual a 225 divididos por 75, ou seja, x é igual a 3. Desta forma, a viagem de volta a uma velocidade constante de 75 km por hora demorará 3 horas, tá ok? Então fica aí 2 exemplos para vocês, estudem bastante, tirem as suas dúvidas, exercitem, busquem vários problemas, exercitem esses problemas para que vocês consigam diminuir cada dia mais ou cada vez mais essas dúvidas que vocês têm, tá certo? Abraço a todos e até mais.